Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estou voltando a postar vídeo no canal hoje e vou começar falando com vocês sobre expansão da consciência, sobre despertar espiritual. E quando a gente fala sobre esse tema, é muito comum que a gente sinta como se existisse algo muito maior do que o que a gente consegue tocar, do que a gente pode ver com os olhos convencionais, com os olhos comuns. Tá? O que seria isso, o processo de expansão de consciência, o processo de despertar espiritual? No que se resume esse processo? Na verdade, eu posso de cara dizer para vocês que o que resume esse processo não é apenas o corpo físico, não é apenas o corpo de carne, não é apenas a rotina do nosso dia a dia, nossas contas para pagar, nossas responsabilidades no mundo da matéria. Tá? Quando a gente fala sobre expansão da consciência, por mais que envolva tudo isso, a gente fala de algo muito maior, de algo que envolve o transcendente, que envolve também o mundo material, o processo imanente, mas sim, principalmente, a transcendência. E como é que a gente se conecta com o invisível, com o que está além dos olhos físicos? Então, a proposta hoje é que a gente fale sobre o que é a expansão da consciência, como é que se dá esse processo, como é que ele transforma a nossa vida e principalmente sobre começar uma jornada dentro de si mesmo. Beleza? Então eu digo para vocês que se preparem para um novo nível de entendimento. Então quando a gente pergunta o que é expansão da consciência, o que é expandir a nossa consciência para níveis mais profundos, mais sublimes, que processo é esse? Bem, primeiramente o processo de expansão da consciência, ele exige uma entrega íntima, um soltar, um abandono. E esse abandono é um primeiro passo que nos faz enxergar além do óbvio, que nos conecta com o nosso interior, que nos conecta com o nosso universo secreto, com as energias sutis que nos rodeiam. Quando eu falo de expansão da consciência, eu quero que vocês entendam também que o processo de expansão de consciência ele não é apenas um conceito espiritual, mas é uma experiência que muda a tua forma de pensar, a sua forma de agir no mundo, a sua forma de viver, a sua forma de se comportar e de interagir com o outro ao teu redor. Então vamos imaginar que a gente está numa sala escura e de repente no meio dessa sala, tateando ali sem visão, você encontra um interruptor e acende esse interruptor, acende a luz. Nesse momento você percebe que há um mundo inteiro naquela sala, que existe muita coisa que você não via até aquele momento. Tá? Um novo mundo que estava esperando para ser explorado. Essa é a expansão da consciência. É uma comparação simples, mas é exatamente isso que acontece. Você sempre esteve ali naquela sala. Você sempre esteve imerso naquele aposento, o seu aposento interior, mas a luz estava apagada e basta acender um interruptor. É claro que digamos que existam várias salas dentro de nós mesmos e dentro de cada uma dessas salas vai existir um interruptor. A gente pode fazer uma analogia com cada chakra, com cada processo de expansão, de depuração, de compreensão mais profunda. Mas é basicamente isso. É simples acender um interruptor. E como tudo que é simples é maravilhoso, mas muitas vezes a gente transforma a simplicidade em complexidade. Muito por causa do ego, por causa da mente, tá? Então, vamos pensar dessa forma. O processo de expansão de consciência nada mais é do que estar numa sala onde você sempre viveu, mas que você vivia até esse dado momento em completa escuridão. Você encontra o interruptor e acende, e aí você descobre aquela sala de uma forma que você nunca tinha visto antes. Então a gente pode resumir que essa luz que surge, que sempre esteve ali adormecida, é o processo de expansão. E no decorrer da minha vida, da minha caminhada espiritual, muitas pessoas me perguntaram por que eu tenho que expandir a consciência? Por que a gente tem que expandir a consciência? E uma das respostas que me vem à mente de uma forma muito natural é que expandir a consciência é libertador. Porque você começa a compreender os teus medos, as tuas ilusões, as tuas tristezas, as tuas angústias, teus processos de alegria, que muitas vezes são conjugados a movimentos de posse, de repulsa, tá? Tudo isso é sempre nessa ligação sujeito-objeto. Você começa a perceber que tudo isso, todo tipo de medo, todo tipo de ilusão, são apenas camadas superficiais de si mesmo, são apenas camadas da mente, camadas muitas vezes criadas pelo ego
para te escravizar e para te manter naquele joguinho ali de morde e assopra, tá? De certo e errado, de preto e branco, de bom e mal, beleza? Enquanto a gente está nesse mundo muito maniqueísta, a gente se torna escravo da mente. E expandir a consciência nada mais é do que se libertar da mente. Não que você vá abandonar a mente, mas a mente será uma ferramenta. E não ao contrário, como acontece no dia a dia, porque a maioria das pessoas são ferramentas da mente, são escravos da mente, são fantoches da mente. Então, na verdade, você não vai abandonar a mente no sentido de repulsa, de colocar de lado. Não, você vai perceber que você está além da mente, que você é a consciência, que você é a presença. E a mente é uma ferramenta. E todos esses medos, essas ilusões, essas alegrias, esse processo dual, está apenas numa superfície, numa camada. Existem outras camadas muito mais profundas, como aquela bonequinha russa, a matrioshka, né? Tem outro nome também, agora que eu esqueci, mas é aquela que vai encaixando uma dentro da outra e você vai tirando uma bonequinha, tem outra menor, depois tem outra, como uma cebola com várias faces. É cada película, cada camada, você vai descascando, até que você vai ver que no final não resta nada, só o vazio, tá? Mas isso é um processo muito mais sutil, muito mais difícil, mais complicado, que a gente tem que pensar, mas primeiro vamos pensar nas primeiras camadas da matriótica, dessa cebola, beleza? Então, para que despertar a consciência? Para que expandir a consciência? Simplesmente para se libertar de camadas superficiais e perceber que abaixo dessas camadas existe um universo de infinitas possibilidades, de infinitas respostas e propósitos muito maiores, muito mais profundos, muito distante dessa curva do convencional, tá? Que sai um pouquinho dessa mesmice do que é normal, do que não é, do que é certo, do que é errado, muito além da matéria, porque quando você desperta a sua consciência num nível de expansão, você percebe que você não é o Rafael Pacheco, não é o Roberto, o Fábio, a Jéssica, a Melissa. Você não é uma personalidade estagnada, parada, mas você, na verdade, é a somatória de tudo isso e muito mais. Você é a pura personalidade, você é a essência. Então, quando você expande a consciência, você desperta para quem você realmente é, porque você consegue se libertar de crenças limitantes, de padrões repetitivos. E nesse momento muitas coisas começam a acontecer. Você abre a porta para a clarividência, para a projeção astral, para a ativação dos chakras, para a sensibilidade energética, muitas vezes para a mediunidade, para percepções muito além do convencional, tá? Isso é perceber a realidade de uma forma tal como ela é. E mesmo que você não abra essas percepções de uma forma objetiva, direta, onde você consegue perceber de maneira pontual, as coisas começam a surgir de uma forma inconsciente, que pouco a pouco, se você tiver um nível de atenção legal, e você terá, porque estará expandindo a consciência, você perceberá uma sincronicidade no mundo, uma sincronicidade nas pessoas ao seu redor, mensagens que chegam devagarzinho, em momentos específicos que você precisa, e depois, no momento, esse momento vai se tornar a tua vida como um todo, né? Diariamente você vai perceber mensagens. Beleza? Então, despertar a consciência é esse movimento de expansão, um movimento que é cíclico, que é infinito, mas que você consegue perceber que a gente não tem que ficar só na camada da superficialidade, porque existe um universo infinito dentro de cada um de nós. Parece balela, parece clichê, mas é a realidade da coisa em si. E normalmente esse processo de expansão de consciência ele ocorre de uma forma muitas vezes natural, mas é claro que você pode buscar esse processo. E como é que você busca de forma intencional? Pela vontade, por sua intenção? Como é que você consegue se utilizar de ferramentas que acelerem esse processo? Uma das ferramentas principais desse processo, né, que potencializa tanto para quem já está expandindo a consciência no nível legal, um pouquinho maior, mais profundo, né, que está ali no dia a dia, carregado daquela energia segundo por segundo da vida, como para aqueles que têm momentos, muitas vezes, de insights, de retornos ao ponto anterior, né, uma coisa um pouquinho mais lenta e gradual que a maioria. Uma ferramenta potencializadora disso é a meditação. E que tipo de meditação? Aí existem vários tipos, mas eu diria para vocês que é meditar de forma intencional,
não é simplesmente sentar e relaxar, tá? É mais do que ficar quieto, é mais do que silenciar a mente, é ouvir a intuição, é estar sereno, porque muitas vezes você está quieto em casa, está tudo silencioso no ambiente externo, mas a sua mente não está intuitiva, está agitada, está preocupada, você cria um falso silêncio, tá? A meditação não é simplesmente acalmar o corpo, silenciar a mente, se tranquilizar e se acalmar, por mais que também seja, mas meditar de forma real é entrar num processo de serenidade, de calmaria natural. E uma forma muito interessante de meditação, não só ligada ao corpo físico, mas a processos transcendentes, é você focar no teu terceiro olho, focar no chakra Agnya, que é o portal para o terceiro olho, para a tua terceira visão. Não que você vá abrir necessariamente níveis profundos de clarividência direta, tanto no sentido de clarividência local como não local. Tá? Isso eu já falei em várias outras partes de alguns vídeos do meu canal, falo toda hora de clarividência. Tem um curso também que eu estou produzindo agora sobre o terceiro olho, eu falo bastante de clarividência. Tem um link aqui do primeiro curso na Hotmart, quem quiser tocar, apertar ali o botãozinho, sentar o dedo. Lá você também vai encontrar um e-book falando sobre o terceiro olho, que eu fiz como se fosse um primeiro apanhado para a criação desse meu curso em vídeo, mas enfim, clica ali nos comentários que você vai ver o link que vai te direcionar tanto para o curso em vídeo quanto para o e-book. Mas voltando, já me perdi, beleza, lembrei. Quando você fala de meditação, você pode ter a meditação tradicional, que é a mais conhecida, mais difundida atualmente, a Mindfulness, que é a atenção plena, que serve para o corpo, para você prestar atenção à respiração, para prestar atenção no oxigênio entrando no teu corpo, você se acalmando, se tranquilizando, mas também você pode focar no teu terceiro olho, na terceira visão, e quando você foca nessa terceira visão, você percebe o mundo de uma outra maneira, você tem uma outra percepção da realidade. É claro que isso é um processo gradativo, que merece dedicação, merece determinação e entrega profunda, tem que ser diário. Mas aos poucos, na meditação do terceiro olho, você consegue expandir a tua consciência. E não só o terceiro olho, né? De uma forma geral, quando você faz a meditação focando nos chakras, que são os pontos de energia que se localizam desde a base da coluna vertebral no cóccix, falando dos 7 chakras principais, né? Até o topo da cabeça, você pode fazer uma meditação específica para cada chakra, onde você coloca a tua intenção, coloca a tua vontade, visualiza a mandala daquele chakra, né? O yantra, ou o animal de poder, ou o bija mantra, tudo isso facilita muito no processo de meditação. Como eu disse para vocês, expandir a consciência tem a ver com a percepção que existem várias camadas, como as camadas de uma cebola ou de uma matriosca, né? De uma babushka, que é a bonequinha russa. Então, quando você percebe que cada camada representa um nível de superficialidade e cada vez mais você vai se aprofundando até chegar à consciência, mas que tudo isso, por mais que seja parte do ego e parte da mente, é uma expressão da consciência também, em certo sentido, uma expressão mais grosseira, quando você foca em cada chakra, você percebe com mais clareza cada nível de consciência, cada nível de peculiaridade da tua alma e do teu espírito. E quando você percebe isso como um todo, você acaba alinhando energeticamente o teu corpo etérico, o teu corpo energético, o teu duplo etérico, como os hindus chamam de Prana Maya Kosha, corpo de prana, que é o corpo que faz a ligação ali entre o corpo astral e o corpo físico, muito importante para a nossa vida no dia a dia, tá? Então, a meditação em cada centro energético vai servir para equilibrar a tua energia, que vai melhorar a tua vida, tanto no sentido de trabalho, de relacionamento, como um todo, para o dia a dia. Não é aquele papo furado de que o cara vai meditar e vai de uma hora para outra encontrar níveis super profundos, vai se tornar um mestre espiritual ou algo parecido, por mais que o caminho seja sempre esse, né? Mas a verdade é que você tem que usar isso para o teu dia a dia, para melhorar você no teu trabalho, na tua relação com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, tá? E nesse sentido a meditação é uma ferramenta para expandir a consciência, onde você pode conjugar com a meditação dos chakras, beleza? Uma outra coisa que acontece muito nesse processo de expansão de consciência é você ter mais sonhos lúcidos, sonhos recorrentes, que você lembre, que você consiga, logo ao acordar, lembrar com clareza, com nitidez,
que aquilo ali vai mexer com você. E um outro passo, né, depois do sonho lúcido, é a questão da projeção astral, que é um assunto muito amplo, que a gente dedica em vários outros vídeos do canal. Mas adiantando para vocês, para quem é novo aqui no canal, a projeção astral nada mais é do que a projeção da consciência. A consciência abandonando o corpo físico e experienciando o mundo ao seu redor. Tá? E essa experiência de projeção da consciência ela vai variar muito, né? Pode ser a projeção astral, pode ser a projeção mental, e aí as mentais mais sutis, que é muito complicado porque quase nenhum de nós tem experiência para contar, né? Na verdade, a própria experiência da projeção mental é muito complicada, é muito raro também que ocorra de forma totalmente consciente, lúcida, e a própria projeção astral também, tá? Porque tem uma variação no nível de consciência muito grande. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Quando você expande a consciência, você tem mais possibilidade de ter experiências de projeção astral, onde você abandona o teu corpo físico de forma consciente e retorna. Por quê? Porque você está percebendo não só com a mente, mas também e principalmente com a consciência, que é o nosso núcleo, a nossa fonte, o nosso eu real. E o legal da experiência de projeção astral, né, da experiência fora do corpo, é que você consegue comprovar pela prática, pela experiência própria, que existem dimensões muito além do físico. Eu diria para vocês que é uma das experiências mais transformadoras que podem ocorrer na vida de uma pessoa. A clarividência também é muito poderosa, dependendo do nível, mas a experiência de projeção astral lúcida ela é essencial para que você viva no mundo sem pertencer ao mundo, porque você vai perceber com clareza que o corpo físico nada mais é do que um corpo físico, um nhoque de carne e osso, de músculos, de pele, de sangue, uma espécie de escafandro. A palavra é essa, escafandro, aquela armadura antiga de mergulho, né, pesada. É assim que é o corpo físico, é um veículo, é quase um calhambequezinho antigo que tem que pegar ali na marra empurrando muitas vezes, tá? É claro que a gente está, aos poucos, né, com a passagem dos milênios e milênios, sofisticando um pouquinho mais esse calhambeque, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o processo de expansão de consciência vai abranger como um todo níveis de chakras, projeção astral, meditação e percepção da realidade como ela realmente é. E tudo isso vai mostrar para você que a vida é imortal, que nada termina, que a impermanência é só no nosso mundo físico, né? E quanto mais a gente se liga ao mundo físico, mais é impermanência. Nesse ponto os budistas estão certíssimos. Mas quanto mais nós nos aproximamos dos mundos mais sutis e espirituais, que a gente atinge também pela consciência, quando eu estou falando de projeção astral, né? Ou então simplesmente por esse mergulho profundo dentro de si mesmo, você vai ver que a gente está no campo de quase uma imobilidade. Me lembra aquele filósofo da Grécia Antiga, chamado Parmênides de Eleia, que diz que a verdade é imóvel, imutável, única. Ela é ali paradinha, é sempre a mesma em todos os tempos. E a mudança, a transformação é do nosso mundo físico, do nosso mundo concreto e das suas diversas camadas. Beleza? Acho que o recado foi esse. Eu queria falar um pouquinho mais, mas acho que já me estendi muito como sempre. Estou gravando hoje aqui no quartinho do meu filho, porque estou usando o ar-condicionado aqui no Rio, está muito quente, minha careca já está suando aqui, igual um ovo frito. Então o ar-condicionado do meu filho é split, né? Então faz menos barulho. Do meu escritório é uma barulheira danada, então eu tenho que desligar, não tem condição nenhuma. Mas é isso. O recado foi esse. A gente vai falar agora com um pouquinho mais de frequência. Eu expliquei na comunidade do meu canal porque eu estava um pouquinho ausente, por causa da doença do meu pai, da passagem dele para o plano espiritual também, e depois eu tive que resolver várias questões, colocar os trabalhos em dia também, mas agora eu estou de volta com tudo. Vou tentar postar vídeo com mais frequência possível. Quem quiser contribuir com o canal, isso é muito importante, vai lá, se inscreve no canal, compartilha, escreve nos comentários, pode entrar como membro também, contribui, acho que R$4,70 por mês. São alguns pãezinhos na padaria e 100 gramas de queijo. Na verdade, nem isso, porque tu vai na padaria hoje, qualquer padaria hoje é uma fortuna. Mas enfim, quem quiser contribuir, vai lá, se torna membro, que ajuda bastante. E quem tiver interesse de adquirir o curso, que foi um sucesso, né? Eu parei um pouquinho de postar vídeo, então quando eu posto vídeo, as vendas lá ficam maiores, né? Até me empolguei há 3 meses atrás, quando eu lancei o curso, e comecei a vender tanto curso que eu pensei, eu falei, pô,
acho que com o tempo eu vou conseguir colocar o meu canal, o meu trabalho formal, né, que eu sou videomaker, mais um pouquinho de lado, e quem sabe no futuro eu vou produzindo cada vez mais cursos, né? Por mais que o que tem no curso tem no meu canal também, que eu acho interessante contribuir de forma gratuita, mas no curso está ali, tudo esmiuçado, tudo separado, com animações que eu faço. Como eu sou videomaker, facilita muito, né? Tá tudo amarradinho ali. Então o primeiro curso é sobre o chakra raiz, mas eu faço um apanhado geral, tem exercício, tem tudo, tá muito legal. Tive muitas vendas, muitos comentários, as pessoas me pedindo, pô, tem logo o segundo curso do chakra sexual. A maioria está pedindo do frontal, né? Então, como é um chakra muito importante, talvez eu vou falar do frontal, porque alguns yogis, como o Satyananda, eles aconselham, né, quando você despertar os chakras, você ter um domínio do frontal primeiro para conseguir ter um equilíbrio, um controle melhor. Porque a minha ideia era fazer um atrás do outro. Mas vamos ver, eu vou retomar agora as gravações, depois desse período de festas, né? E eu vou ver se eu começo pelo frontal. Eu queria até que vocês colocassem nos comentários qual o chakra que vocês têm mais interesse, né? Mas quem não tem o primeiro chakra, o chakra raiz, o curso está muito maneiro. A galera pedindo para realmente eu continuar, o curso pediu também para fazer de projeção astral. Estou me empolgando, quem sabe eu vá enveredando por esse caminho e no futuro, quem sabe, talvez me dedique quase 100% ao canal e aos cursos, que seria uma fonte de renda que substituiria o meu trabalho, e assim eu conseguiria me dedicar muito mais a isso, que a minha missão, o meu trabalho aqui é falar com vocês sobre isso. Mas eu tenho a vida real, tenho que pagar a conta, né? Então, é isso. E tem também o e-book que eu falei com vocês sobre clarividência, sobre o terceiro olho, que é uma espécie de ensaio muito sofisticado, muito legal que eu fiz, para a gravação do curso de vídeo, que eu não comecei ainda. Mas o e-book tem acho que 100 páginas, 100 e pouco, está um precinho mais barato. Quem não tiver condição de adquirir o curso em vídeo, vai lá no e-book, que está muito maneiro também. Mas o ideal é que vocês comprem tudo para me ajudar e para eu conseguir focar exclusivamente nisso aqui. Então quem quiser, vai lá, tem o link do e-book, tem o link do curso do Chakra Raiz. Beleza? Desde já, meu muito obrigado e como eu sempre digo, Namastê!